Olá, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje a aula comigo, professor Fábio, e vamos continuar falando sobre o capítulo 13, Industrialização, Imperialismo e Resistência. Hoje o nosso tema vai se centrar na Conferência de Berlim e a partilha da Ásia. Abrindo pauta agora, vamos falar sobre como se prevenir contra o Covid-19, tão presente no nosso cotidiano hoje. A gente vai ver que algumas regras são fundamentais para que a gente possa fazer essa prevenção. Use máscara constantemente nos ambientes em que você está. Use sempre álcool em gel para fazer sua higiene das mãos. Lave bem as mãos a ir para locais e voltar para casa. Tenha sempre a ideia do distanciamento social. Mantenha sempre a distância para evitar o contato com outras pessoas. Faça a higiene de objetos pessoais, celular principalmente, já que é uma das ferramentas que a gente mais usa no nosso cotidiano. E sempre, só saia de casa se for necessário. Faça a prevenção sua e da sua família. Vamos lá então, voltando para o capítulo 13, Industrialização, Imperialismo e Resistência. Na nossa última aula falamos sobre o processo de imperialismo na África. Hoje vamos continuar falando sobre esse processo e também sobre o processo de imperialismo na Ásia. Gente, a gente viu na aula passada que o processo de imperialismo na África estava concentrado, dominado pelos países europeus, assim como os Estados Unidos e também nós temos o Japão. Nós vamos ver que esses países, que as grandes potências capitalistas, estavam interessados na dominação dos territórios africanos. A gente vai ver que a busca por matéria-prima, mercado consumidor, vai movimentar essas grandes potências naquele momento, certo? Só que a gente vai ver que isso vai provocar uma série de atritos, de conflitos entre essas potências, principalmente as potências europeias. Para evitar esses atritos e futuras guerras, vai ser estabelecido no dia 28 de fevereiro de 1885 a Conferência de Berlim, que vai ter como objetivo combinar as regras e condições favoráveis à ocupação e dominação da África. Vamos falar um pouquinho sobre essas regras de dominação. Vai se estabelecer nesse processo e objetivos da Conferência de Berlim as seguintes medidas. Primeiro, permitir a livre navegação nas bacias dos rios Congo e Níger, duas importantes vias naturais de penetração no continente africano. Além disso, vai se permitir o livre comércio na bacia do Congo, no rio Congo. E o ser provavelmente mais importante, que uma nação europeia só teria direito a um território africano se comunicasse sua ocupação às demais nações e enviasse para a área uma autoridade capaz de manter a ordem. E o D, nós falamos sobre reconhecer o Estado Livre do Congo como propriedade particular do rei Leopoldo II da Bélgica. Então são medidas que vão ser estabelecidas para poder manter a ordem e a paz entre as nações europeias. Capitalistas europeios estavam dominando a África para evitar conflito entre elas, ok? A gente vai ver, galera, que essas novas fronteiras, como a gente consegue identificar aqui nesse mapa, estabelecidas pelos países europeus, vai causar uma série de conflitos, certo? Antes, povos rivais ficavam em territórios diferentes, isso na África. Povos, etnias, grupos sociais totalmente diferentes ficavam em territórios diferentes. Agora, com essas novas fronteiras artificiais criadas pelos países europeus na África, vão juntar povos inimigos em mesmos territórios, fazendo com que ocorra uma série de conflitos entre eles, o que vai ocasionar futuramente uma série de mortes. Milhares de pessoas, de grupos, vão ser exterminados a partir da concentração desses povos diferentes sobre mesmos territórios. Então a gente vai ver que esse processo de dominação imperialista tem consequências gravíssimas sobre o território africano. Entrando exclusivamente agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de partilha da Ásia, certo? Sobre o imperialismo na Ásia. A gente vai ver que um país vai se destacar nesse processo de imperializar, de dominar
a Ásia, no caso a Inglaterra. A gente vai ver que a Inglaterra vai ser naquele momento já a grande nação do mundo, certa nação mais rica, mais poderosa economicamente, se destacava devido ao processo de industrialização. E a gente vai ver que ela buscava mercados consumidores, buscava matéria-prima para as suas indústrias. E ela começa a chegar às duas principais nações naquele momento na Ásia, que no caso vai ser a Índia e a China, certo? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Já vê que os britânicos vão se chegar no litoral da China pela primeira vez no século 17 e aos poucos eles começam a dominar o comércio dentro da Índia, expulsando comerciantes de outros países. Eles começam a comprar os tecidos indianos finos para poder revendê-los na Europa, obtendo um alto lucro. Só que a partir de 1750 os ingleses começam a serem mais duros no seu processo de dominação na Índia. Agora não é simplesmente comprar os tecidos da Índia, não. Agora o processo de dominação fica mais visível. Eles começam a transformar a Índia em um protetorado, um território sob dominação inglesa, para enfraquecer principalmente o comércio de tecidos na Índia. Eles vão aumentar os impostos sobre os tecelões, elevando com isso os seus preços, e ao mesmo tempo vão passar a vender tecidos ingleses aos indianos. A gente vai ver que, como consequência, a maioria das tecelagens indianas vão falir, e a Índia, antes grande produtora e exportadora de tecidos, agora vai passar a comprar os tecidos da Inglaterra. Além disso, a Índia passou a produzir grandes quantidades de algodão para as fábricas inglesas de tecidos, propiciando lucros enormes para a Inglaterra. Só que, como a gente viu no processo de dominação africana, na Índia também vai haver resistência. No caso, a gente vai chamar de resistência hindu. Aos abusos das autoridades inglesas na Índia, o empobrecimento do povo e as sucessivas crises de fome no país causavam a insatisfação de grande parte dos indianos. Uma das manifestações da resistência hindu, que é um grupo étnico religioso dentro da Índia, ao domínio britânico foi a revolta dos cipários. Os ingleses, no entanto, fizeram uso de metralhadoras e canhões e esmagaram a revolta. A gente vai ver que os cipários, que eram soldados, certo, que trabalhavam para a Inglaterra, indianos que trabalhavam para a Inglaterra, acabam se revoltando contra os ingleses devido a algumas medidas contraditórias que eles estavam tomando dentro da Índia. Só que essa revolta não vai servir de nada, porque a Inglaterra já tinha um poder bélico muito maior do que as demais nações e vai exterminar completamente aquela revolta e qualquer um que era contrário às suas medidas. E agora chegamos ao processo de dominação da China, no caso, também pelos britânicos. A gente vai ver que lá pelo século XIII, quando os primeiros europeus chegam no território, no caso o Império Chinês, eles começam a ver a autossuficiência do comércio indiano. A gente vai ver que a Índia era uma das maiores produtoras de mercadorias, maiores produtores de comércio naquele momento dentro da Ásia. É um comércio que é autossuficiente, não precisa de outros países fazer comércio com outros países para poder sobreviver. Ao contrário, não precisava. Só que o Ocidente se interessou pelos produtos dos chineses. Quando eu falo Ocidente, eu falo dos países europeus. Já vê que esses comerciantes europeus tinham um enorme interesse principalmente na seda, no chá e nas porcelanas, no caso da China, que eram produtos vendidos com alto preço na Europa. Assim, entre os séculos 13 e 18, o comércio entre os europeus e os chineses foi sempre favorável aos chineses. Só que isso começa a mudar a partir de 1820. É quando os britânicos, no caso os ingleses, descobriram o ópio, uma droga que provocava forte dependência, e passaram a vendê-lo na China. Então, para desestabilizar a política e a economia dentro do território chinês, o que eles vão fazer? Vão vender o ópio, vão viciar a população chinesa, certo? Era vendido naquele país pelos traficantes ingleses em grandes quantidades, certo? Então a gente vai ver que era uma medida ilegal, que não, o governo chinês não concordava com isso, mas mesmo assim os ingleses continuavam vendendo e viciando a população chinesa. Isso vai ter uma série de consequências.
gente vai ver que o ópio vai afetar a saúde do povo chinês, além de fazer muitas pessoas perderem tudo o que tinham para poder comprar a droga. Já vê que os chineses vão resolver então agir. Eles vão confiscar e lançar no mar quase 1.400 toneladas do ópio, trazidas por navios ingleses do porto do Catão. A resposta britânica da Inglaterra foi a guerra. Então eles vão começar o que a gente chama de guerra do ópio. Eles vão bombardear cidades chinesas. No final das contas, a vitória vai para a Inglaterra. A gente vai ver que a Inglaterra tinha um grande poderio bélico. As armas inglesas, metralhadoras, canhões eram muito superiores às armas dos demais países. No final das contas, a Inglaterra vai obrigar a China a assinar o Tratado de Nanquim em 1842, que vai estabelecer algumas medidas. Por exemplo, a abertura de portos da China para os mercadores ingleses, que pudessem comercializar livremente suas mercadorias. Além disso, o pagamento aos ingleses de uma indenização de 21 milhões de dólares pela perda do ópio jogado no mar e pelos prejuízos da guerra. O controle da ilha de Hong Kong, agora pelos ingleses, e o direito dos britânicos serem julgados por suas próprias leis, caso cometessem algum crime no território chinês. Então, um tratado totalmente favorável à Inglaterra. A gente vai ver aqui a Inglaterra nesse processo de dominação sobre a África, que foi muito forte. Foi muito forte na Índia e foi muito forte na China também, certo? Bom, gente, a nossa aula encerra por aqui. Até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham compreendido bem todo o conteúdo de hoje. Qualquer dúvida, sempre entre em contato com seus professores. Ajude sempre a eles nesse processo de aprendizagem. Busquem no YouTube sempre bons canais que possam ajudá-los a aprender o conteúdo. Tem muita coisa favorável para vocês lá. Então, um grande abraço, até a próxima aula e eu fico por aqui. Fui!